Então, na semana passada, nós iniciámos esse estudo, quem é o Espírito Santo. Talvez você já tenha ouvido falar muito de quem é o Espírito Santo. Mas eu creio que existem muitas pessoas hoje que, se elas tivessem que definir quem é o Espírito Santo, certamente elas teriam muita dificuldade. E acredito que hoje também, quando nós terminarmos esta mensagem, muitos de nós iremos ter uma revelação diferente de quem realmente é o Espírito Santo. Talvez até mesmo você diga que nunca conheceu quem é o Espírito Santo. Você pode ter ouvido falar, mas talvez você nunca tenha tido realmente uma intimidade, uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais do que a terceira pessoa de Deus, com os mesmos atributos, com o mesmo poder e com a mesma glória. Muitas vezes nós, como cristãos, temos o hábito, não é, de ter facilidade em adorar ao Deus Pai, adorar ao Deus Filho, mas nós temos muitas vezes dificuldade em adorar ao Deus Espírito Santo. E esta noite eu o quero desafiar a que você possa se render, que você hoje possa colocar os seus olhos na mensagem que hoje estamos a ministrar. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia para que se cumprisse tudo aquilo que estava escrito. Tudo aquilo que a palavra de Deus já tinha escrito se cumpriu desde o princípio até ao fim. E quando Jesus ele foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e quando Jesus ele foi ressuscitado, a Bíblia relata que Jesus ele habitou ainda na terra, ou permaneceu ainda na terra, por mais 40 dias. E durante esse período de 40 dias, ele deu instruções aos seus discípulos, aqueles homens que ele tinha ensinado, aqueles homens que ele tinha ganho, aqueles homens que ele tinha chamado para cumprir uma missão, cumprir um propósito. Eles já tinham visto quem era Jesus, eles já conheciam o seu poder, eles já sabiam exatamente do que é que Jesus podia fazer. Mas eles também sabiam que havia um próximo capítulo na vida deles. E esse capítulo ia acontecer depois que Jesus ia ser elevado aos céus. Depois desses 40 dias, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele desceu sobre a terra. E quando o Espírito Santo desceu, Jesus ele foi elevado. Jesus ia partir. Havia essa promessa. E também havia a promessa de que aqueles homens eles não iriam ficar sozinhos. E hoje eu posso dizer que você não está sozinho. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você se rendeu a quem é Jesus, se você entendeu o propósito da cruz, eu posso lhe dizer que você não está sozinho. Você até pode sentir que você foi abandonado pela sua família, pelos seus pais, mas eu quero dizer que Jesus jamais te irá abandonar. E hoje você não está sozinho aqui. Então o tema da nossa mensagem hoje é o poder do Espírito Santo. Irmãos, eu sou apaixonado por esta mensagem. Quando nós começamos a preparar esta série de mensagens e eu vi que eu iria ministrar este tema, Deus fez queimar ainda mais forte o desejo de falar sobre ele. Porque quando nós entendemos quem é o Espírito Santo, quando nós entendemos o seu poder, quando nós podemos entender tudo aquilo que nós podemos conquistar, tudo aquilo que o Espírito Santo pode fazer através da nossa vida, nós deveríamos cada vez mais buscar a sua presença. Em Atos 4, se você puder, abra aí a sua Bíblia na sua casa, o seu telefone, o seu aplicativo, e nós vamos ler a partir do versículo 4, e diz o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus por esta promessa. Glória a Deus por o derramar desta promessa sobre nós. O poder relatado aqui, irmãos, é que ele foi dado para aqueles que nasceram de novo. Você já nasceu de novo, você já teve um encontro com Cristo. Então a boa notícia é que este poder que foi declarado aqui em Atos, ele é para mim e é para si. Ele fala que nós seremos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Isto fala que onde nós estivermos, nós iremos testemunhar quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, porque é que Ele morreu no nosso lugar. Talvez você ainda não tenha vivido esse momento. Quando nós experimentamos o novo nascimento, quando nós nos entregamos a Cristo, nós somos cheios da presença do Espírito Santo. Esta promessa é para a igreja, esta igreja é para mim, esta promessa é para mim e é para si. Você pode dizer aí um amém? Você pode dizer assim, glória a Deus, eu não estou sozinho mais neste mundo. Quando nós nascemos de novo, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo. É-nos dado, faz parte do pacote da salvação. Ele passa a morar dentro de nós e nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Mas existe uma diferença entre o Espírito Santo morar dentro de nós e nós sermos cheios do Espírito Santo. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter uma vida diferenciada. Nós precisamos ter uma vida em que a nossa busca pela presença de Deus é diária. Nós precisamos ter uma vida de renúncia ao pecado. Nós precisamos ter uma vida de renúncia às nossas velhas práticas. E, acima de tudo, obediência. Obediência aqui, irmãos, à palavra de Deus. Deus é tão bom que, além de Ele nos ter dado Jesus na cruz, além de Ele ter dado o Espírito Santo para habitar dentro de nós, Ele também deu a sua palavra. Os desejos que Ele tem para nós. Nós podemos conhecer melhor quem é Deus. Nós podemos conhecer quem Ele é. Nós podemos conhecer as promessas que Ele tem para a nossa vida. Nós podemos ter a certeza da salvação através do conhecimento da palavra. Porque a Bíblia fala, irmãos, que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Então nós não vivemos mais presos no passado, nós não vivemos mais presos no pecado, mas nós vivemos livres em Cristo Jesus. O último assunto que Jesus compartilhou com os seus discípulos foi sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus, ele estava ali, ele tinha ressuscitado ao terceiro dia. Durante esses 40 dias, antes dele subir ao céu, ele aproveitou para falar sobre quem era o Espírito Santo. E ele disse assim, vocês receberão poder, vocês irão receber o Espírito Santo. E diz assim, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não demorou muito tempo, irmãos. Não demorou muito tempo a ser concretizado. E isso é algo que nós precisamos entender. A importância do Espírito Santo no cumprimento do chamado daqueles homens e também no nosso chamado. Você sabia que você tem um chamado? Você sabia que você tem uma missão a cumprir? Você sabia que lhe foi dado um ministério da reconciliação? O ministério da reconciliação primeiro foi dado para você ser reconciliado entre você e Deus. E depois para que você possa usar isso, para que você possa levar outros a serem reconciliados também com Deus, através da salvação. Então nós temos uma missão muito grande a cumprir aqui na terra. Jesus, ele começou por dizer, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, na qual lhes falei. Por outras palavras, ele estava a dizer, esperem, não hajam de qualquer forma. Muitas vezes, irmãos, nós temos esse erro. Eu não sei como é você, mas eu quando eu era um pouquinho mais novo, eu tinha o hábito de pensar e agir. Às vezes eu nem pensava, eu agia antes de pensar. E estes homens, eles receberam a instrução de esperarem. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter a paciência e a sabedoria de esperar em Deus. Não façam nada
Essas foram a palavra que Jesus lhes deu. Vocês ainda não estão prontos, ainda vos falta alguma coisa. Esta palavra poder, ela vem da palavra dunamis, que significa força, milagre poderoso ou poder explosivo de Deus. A palavra dinamite, ela também vem da mesma raiz da palavra poder. Eu não sei se você alguma vez viu uma barra de dinamite, né? E se você já viu o efeito que faz o dinamite. Dependente da quantidade que ela é, essa barra de dinamite, ela pode derrubar um prédio, ela pode derrubar uma casa, ela pode derrubar N coisas. A destruição é tão forte que mesmo as pessoas que não estão perto, elas sentem esse poder e essa força. E o poder que estamos a falar aqui, que Deus disse que ia ser derramado, é o poder dunamis, que é o poder explosivo. E este é o poder que Deus quer que cada um de nós viva no nosso dia a dia. Ele não deu só simplesmente algo para nós recebermos e não usarmos, mas Ele deu para nós recebermos e fazer parte da nossa vida. Então, dunamis é a manifestação na terra do poder de Deus. É Ele que colocou na nossa mão para nós usarmos diariamente. Não, irmãos, para trazer destruição, não para trazer morte, não para trazer confusão, mas para nós podermos usar em prol de nós alcançarmos vidas. É o poder sobrenatural. Não é um poder que nós podemos controlar com as nossas mãos, mas é um poder que quando nós recebemos Ele e Ele habita dentro de nós e nós temos a coragem, nós temos a audácia de o usar, nós vamos ver as trevas a sentir o efeito. Nós podemos ver que as pessoas à nossa volta, elas serão impactadas. As pessoas à nossa volta são transformadas. Não tem como nós sermos cheios do poder explosivo de Deus e as pessoas à nossa volta ficarem indiferentes. Ou nós somos realmente uma fraude, ou nós não temos qualquer poder dentro de nós. E isso é que nós precisamos de entender. Será que nós temos esse poder explosivo dentro de nós? Ou simplesmente nós estamos vazios? João 14, 12 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará as coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Irmãos, vocês concordam comigo que Jesus, Ele fez coisas tremendas? Jesus, Ele salvou, Ele curou, Ele libertou. Pessoas à sua volta foram alcançadas. Ele treinou estes homens para hoje nós termos acesso à informação. E por causa disso, hoje, a palavra de Deus ela tem sido partilhada pelo mundo inteiro. E a promessa que foi dada aqui é que aquele que crê nele fará as obras que ele fez, que ele realizou. Você crê nele? Você crê em Jesus? Você crê no poder que ele tinha? A palavra de Deus diz que nós faremos a mesma coisa. E no final diz que nós faremos coisas maiores. Eu não sei você, mas eu gostaria de, pelo menos, já ter feito as mesmas coisas que Jesus. Quanto mais nós fazemos as maiores. Mas sabe uma coisa? A palavra de Deus, ela não é mentirosa. Se nós queremos, se nós buscarmos, se nós nos enchermos deste poder, nós podemos ver coisas incríveis a acontecer. Nós podemos ver mudanças transformadoras na vida das pessoas. Nós podemos ver cidades transformadas. Nós podemos ver nações transformadas. Amém? Então esta palavra, esta promessa é para mim e é para si. Mas como é que nós podemos viver uma vida de poder? Para você poder viver uma vida de poder, este poder explosivo, este poder dunamis, você precisa de se encher diariamente. Não tem como você estar simplesmente a assistir ao culto como um espectador, como alguém que vai ao cinema, né? E que está ali a ouvir alguém. Não, você precisa, além de congregar, você precisa de buscar a presença do Espírito Santo, você precisa de buscar o alimento na palavra de Deus, você precisa ter uma intimidade com o Pai através da oração, você precisa de dar um passo de fé.
Imagine que você tem um Ferrari. Eu não sei se você gosta de Ferrari, se alguma vez sonhou ter um Ferrari, mas normalmente quando a gente fala em Ferrari, a gente olha para aquele carro vermelhão, né? Com aquelas portas todas especiais, com aquela frente ali, né? E com aquele símbolo lá, daquele cavalinho lá. E a gente pensa que Ferrari ele representa poder, potência, né? É uma máquina. Mas agora imagine que você pega nesse Ferrari e você coloca ele na sua garagem, você deixa ele na porta da sua casa e não coloca combustível nele. Como é que você quer que o carro ande? Como é que você quer que aquela potência, aqueles cavalos todos no motor daquele carro andem? Não funciona. A mesma coisa acontece na vida de um cristão. Nós temos todo o poder ali, tudo que está dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas se nós não nos enchermos com o combustível que é o poder do Espírito Santo, nada vai acontecer, irmãos. Você vai continuar igual aos outros. As pessoas vão cruzar-se consigo na rua e não vão sentir qualquer diferença. Quando um Ferrari ele dá a partida, irmãos, e o condutor ele coloca o pé naquele acelerador, aquele motor começa a... Toda a gente sabe que existe ali potência. Toda a gente sabe que aquele carro, apesar de ter 4 rodas, apesar de ter um pedal para acelerar, o outro para travar, ele não é um carro qualquer. E Deus está-te a dizer hoje, eu quero que você seja um Ferrari. Eu quero que você hoje trabalhe para o meu reino, com todo o poder que habita em vós. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. O nosso cristianismo, irmãos, tem de ir muito além de nós sermos boas pessoas, bons cidadãos. Tem muitos cristãos que pensam que ser uma boa pessoa é suficiente, cumprir uma data de regras é suficiente. Mas sabe uma coisa? Existem pessoas que guardam a lei, pessoas que fazem bem ao próximo, pessoas que ajudam os necessitados e não faz deles cristãos cheios do poder de Deus. O que faz alguém diferente, cheio do poder de Deus, é quando nós nos enchemos do poder do Espírito Santo. É isso que faz diferença na vida das outras pessoas, é isso que faz diferença na nossa vida. É óbvio, irmãos, que nós como cristãos nós devemos ter um comportamento exemplar. É óbvio que nós como cristãos nós devemos ser um exemplo dentro da sociedade. É óbvio que nós como cristãos nós devemos ser um exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Mas cumprir uma série de regras, ser bonzinho, não é suficiente. Se o seu estilo de vida não está a gerar impacto na vida daqueles que estão à sua volta, então você não leva uma vida cheia do Espírito Santo. Você não leva uma vida cheia do Espírito Santo. É impossível, irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, as pessoas ficarem indiferentes. É impossível. Elas se sentem atraídas. Elas se sentem que precisam de algo que nós temos e elas não têm. Mas infelizmente existe hoje muitos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Elas são pessoas que são vazias da presença do Espírito Santo. Elas são vazias de Deus. E elas não fazem diferença. Elas não conseguem trazer impacto na vida dessas pessoas. E só é possível uma vez que carregamos dentro de nós esse poder. O poder Dunamis, o poder transformador, o poder que abala a vida das pessoas. João 14, no versículo 16, diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esta passagem de João 14, ela tem alguns segredos que nós precisamos de entender. Quando ele fala assim que Ele vos dará o outro Consolador, Jesus era o nosso Consolador. E Jesus está a dizer aqui que o Espírito Santo, o Consolador, ia ser enviado para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo, Ele não vai e vem, Ele habita dentro de nós. Mas a diferença é que se nós estamos cheios desse poder ou não. E nós só podemos
conhecer, porque Ele habita dentro de nós. E existe a promessa que Ele estará em nós. Nós temos essa promessa. Você crê nisso? Você crê que você tem a promessa que o Espírito Santo habita dentro de si? Nós temos essa promessa. Mas o que é que você vai fazer agora que você sabe que tem essa promessa para si? Como você vai usar? Você simplesmente, ela vai colocar essa promessa no seu bolso, vai caminhar com ela diariamente, ou simplesmente você vai pôr em prática, você vai pedir ao Espírito Santo que te use, você vai pedir ao Espírito Santo que te possa usar para fazer aquilo para o qual você foi chamado. Irmãos, eu não sei se todos vocês que estão a ouvir hoje já viajaram de avião. Eu creio que a maior parte das pessoas, hoje em dia, pelo menos uma vez na vida, eles já viajaram de avião. E sempre que nós entramos no avião, algumas coisas nos pedem para fazer. A primeira coisa é colocar o cinto de segurança. A segunda coisa que nos pedem normalmente é o quê? Desligar o telefone do modo ativo e colocar ele no modo de avião. Basicamente é dizer que as comunicações elas foram cortadas e tem outras funções dentro do nosso telefone que nós podemos usar. Mas nós não podemos usar aquele telefone com todo o seu potencial. E sabe uma coisa? Existe muito cristão hoje em dia que ele entrou em modo voo. Entrou em modo voo. E só que existe um pequeno problema. Ele se esqueceu de voltar. Então ele permanece no modo voo e não consegue ver que o Espírito Santo quer operar na vida dele, que o Espírito Santo quer operar através da vida dele, na vida de outras pessoas. Simplesmente ficou estagnado e parado. E existe hoje em dia muitos cristãos que poderiam ser usados, podiam ser usados por Deus para poder fazer coisas tremendas que a própria palavra diz que nós iríamos fazer. Mas simplesmente porque ficaram parados em algum momento da sua vida, se esqueceram de conectar novamente com o Espírito Santo de Deus. Mas como é que o poder do Espírito Santo se manifesta? Nós iremos falar algumas formas como o poder do Espírito Santo se manifesta. E a primeira forma que nós podemos ver é que o Espírito Santo ele se manifesta na necessidade. Se você puder, abra aí Atos 3, no versículo 6, e diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro e João, eles estavam a entrar no templo e na porta do templo havia um homem lá que era coxo. E a expectativa daquele homem era que todas as pessoas que passassem ali, que lhe dessem uma esmola, que lhe dessem dinheiro, para que ele pudesse continuar a sua vida. Era o estilo de vida dele, e nós não sabemos se a deficiência que ele tinha era muita ou não, mas o que nós podemos ver é que a palavra de Deus fala é que o homem, ele foi curado. Ele foi curado. Pedro e João viram a necessidade daquele homem coxo. Eles podiam simplesmente ter pegado umas moedas e dar ali àquele homem, mas eles simplesmente, se eles sabiam que aquilo que habitava dentro deles era mais valioso, era mais precioso e era mais poderoso de qualquer dinheiro ou quantidade de moedas que eles pudessem derramar. E Pedro ele disse: Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E ele disse: Levanta-te e anda. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi curado. Aquele homem começou a andar. Muitas vezes a gente diz assim: mas eu não tenho nada. Não é verdade. Você tem mais do que aquilo que você precisa. Muitas vezes você não sabe aquilo que tem porque você não usa, não pratica. Quantas vezes você já vestiu algum casaco que já não vestia há algum tempo e quando você coloca a mão lá no fundo do seu bolso, você coloca e vê assim: olha, nota de 500 euros. Oh, glória a Deus! Que eu nem sabia que estava aqui esta nota de 500 euros. Né? E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós temos 500 euros de poder do Espírito Santo dentro de nós, mas nós não sabemos e não usamos.
Porque vamos confessar, se você soubesse que aqueles 500 euros estavam ali, você certamente teria ido lá e teria usado ele para comprar alguma coisa. E nós, como cristãos, irmãos, nós somos falhos, porque muitas vezes nós não procuramos. Poder é para aquele que usa. Se você não usa, você não tem. O poder do Espírito Santo também se manifesta quando estamos fracos. A palavra de Deus diz que a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu glorificarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 9. Quando nós estamos fracos, irmãos, o Espírito Santo, Ele vem e Ele nos fortalece. Quando nós nos rendemos, quando nós estamos naquele momento quebrantados, quando nós estamos vulneráveis, o Espírito Santo vem e Ele se manifesta na nossa vida. Mas quando nós nos achamos cheios, quando nós nos achamos os melhores da nossa rua, né? A gente tem uma brincadeira lá em casa que a gente diz, parece que tu és o maior da tua rua. E é verdade, muitas vezes nós nos achamos o maior da nossa rua, nós nos achamos os melhores do mundo, mas sabe uma coisa? Sem a presença de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Porque quando vêm os desafios, nós vamos cair, nós vamos enfraquecer, nós vamos ter medo. Mas quando nós somos fracos, isso fala de dependência do Espírito Santo. Quando nós somos dependentes do Espírito Santo, irmãos, nós podemos ver o Espírito Santo a se manifestar na nossa vida. Terceiro, o poder do Espírito Santo se manifesta no nosso chamado. Como eu disse aqui, irmão, nós fomos chamados para cumprir uma missão aqui na terra. Se o objetivo de Jesus fosse simplesmente ir à cruz, morrer por si, ressuscitar ao terceiro dia, para que você fosse salvo, você não estava mais aqui. Você já tinha ido para o céu, já estava lá junto com o Pai, a glorificar, junto com os anjos, louvando a Deus. Mas Deus nos deu uma missão. Deus te deu uma missão. Por isso você está aqui. E aquilo que Deus nos diz é que nós temos um chamado para cumprir. E para isso nós só podemos cumprir com esse chamado quando nós estivermos cheios do poder, da glória e da manifestação do Espírito Santo. Amém? Você está a entender o que eu estou a dizer? Você nunca irá cumprir o seu chamado, o seu propósito aqui na terra, se você não tiver o Espírito Santo consigo. Você até pode falar alguma coisa, mas a própria palavra, nós vamos ver, a própria palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, não somos nós, não é você, não é o seu falar, não é porque você é muito bonito, não é porque você é muito carismático, é porque você carrega o poder do Espírito Santo. Essa é a única forma de cumprir. 1 Coríntios 2, versículo 4. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram na demonstração do poder do Espírito Santo. Consistiram na demonstração do poder do Espírito Santo para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É este poder, irmãos, que faz a diferença na vida das pessoas. É este poder que as pessoas olham e dizem assim, é verdade, não é um mentiroso que está a falar, não é um homem qualquer, é um homem cheio do poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender. Paulo, ele reconhecia que não eram as suas palavras. Eu não sei se você conhece a história de Paulo, mas Paulo foi um homem que impactou a vida de muitas pessoas. Era um homem que perseguia os cristãos, queria colocá-los na prisão, queria que eles morressem, porque ele queria noutra coisa. Mas quando ele teve um encontro com Deus, quando ele teve um encontro com o Espírito Santo, a vida dele foi mudada. E a partir daquele momento ele passou a ter uma visão diferente. E ele sabia que apesar de ele ser carismático, apesar de ele ser uma pessoa formada, apesar de ele ser uma pessoa que conhecia, sabia e podia praticar o ensino, mesmo assim ele sabia que as palavras que ele iria ministrar poderiam ser vazias se não fossem carregadas pelo poder do Espírito Santo. E isso é uma coisa que eu e você, nós precisamos entender.
Nós, se queremos ganhar pessoas, se nós queremos levar pessoas verdadeiramente para Cristo, e eu não estou a falar pessoas para a igreja, porque para trazer pessoas para a igreja não é difícil. Basta você organizar um churrasco, basta você organizar uma festa que eles vão vir. Podem depois entrar por uma porta e sair por outra, mas eles vão vir. Mas quem vem para Cristo, irmãos, quem conhece como Paulo conheceu verdadeiramente, ele não entra por uma porta e sai por outra. Ele vai dar um passo de fé. Ele vai dizer assim, agora eu quero crescer, agora eu quero fazer a mesma obra, eu quero fazer as mesmas obras que Jesus fez, eu quero ir além, eu quero amar aqueles que precisam, eu quero cuidar daqueles que precisam, eu quero partilhar com os outros aquilo que Deus me deu. Estas são as palavras que Deus coloca no nosso coração. E Paulo era uma pessoa cheia de sabedoria, mas ele entendeu, irmãos, que as suas palavras nada valiam se não tivessem a presença do Espírito Santo. Atos 4:31 diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Estava difícil. Eles anunciaram com coragem, irmãos. Eles não ficaram com medo. Eu não sei se você alguma vez esteve em algum lugar e de repente tudo começou a tremer. Irmãos, deve ser um pouco assustador. Eu nunca vivi um terremoto, nem espiritual, nem aqui na terra. Mas é que estes homens, eles estavam reunidos e o poder era tão grande ali naquele momento que as paredes, elas estavam a abanar, ficaram cheios da presença do Espírito Santo. Oh, maravilhoso isso é! É esse o meu desejo hoje, que você na sua casa, você tenha um terremoto espiritual, que o Espírito Santo invada a sua casa, que invada a sua vida e que você não seja mais o mesmo. Esse é o meu desejo para hoje. Quando nós vivemos cheios do Espírito Santo, nós iremos anunciar que Jesus vive. Jesus está vivo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Você pode dizer comigo assim, Jesus vive na minha vida. Jesus vive na vida da minha família. Jesus vive na vida da minha cidade. Jesus é o Senhor. Não temos nada a temer porque sabemos quem habita dentro de nós. Você sabe quem é que habita dentro de si? Você conhece esse poder? Quarto, o poder do Espírito Santo se manifesta no pecado, irmãos. Irmãos, não tem como não se manifestar. É através do Espírito Santo que o homem é convencido do pecado. A própria palavra, ela diz isso. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É uma promessa para nós. Irmãos, eu vejo tantas vezes, às vezes estão alguns cristãos, irmãos, que tentam convencer aqueles que estão à sua volta do pecado. Mas sabe uma coisa? Muitas vezes simplesmente palavras vazias, palavras da boca para fora, são palavras que não têm vida, porque nós não temos vida de Deus. Porque muitas vezes nós não estamos conectados com o Espírito Santo, nós não estamos conectados com Deus. Essa é a verdade. E nós precisamos de buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo. Quinto, o poder do Espírito Santo se manifesta na nossa liberdade. Irmãos, você não precisa mais viver preso no passado. Você não precisa mais viver preso no seu pecado. Tem pessoas, irmãos, que têm pecado de estimação, que colocam lá no fundo da gaveta. Este aqui não, eu não vou deixar que Deus trabalhe, eu não vou deixar que Deus mexa, ele vai ficar aqui escondidinho. Mas sabe uma coisa? Deus, ele não quer fazer a obra só por uma parte. Deus, quando ele começa uma obra na vida de alguém, ele quer fazer uma obra completa. Mas para isso você tem que dizer, Deus faz. Deus faz. Eu não consigo, mas eu quero ser uma pessoa livre. Eu quero viver uma vida cheia do teu poder. Eu quero viver uma vida cheia da tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos traz força, irmãos. Hoje em dia tem muita gente que se diz, como é que vai a tua vida? Mais ou menos. Ou então diz assim, está tudo bem. Mas é um tudo bem que a gente sabe que é mentira. Nada está bem na vida daquela pessoa. Mas quando nós estamos cheios
do poder de Deus, quando nós realmente somos livres. Meu irmão, pode o mundo estar à nossa volta a pegar fogo, mas nós dizemos, nós estamos bem porque Cristo está em mim. Nós estamos bem, não é porque eu sou capaz, não é porque eu sou melhor, mas porque Cristo vive em mim. E é nele que eu confio. É nele que eu tenho a minha força. É nele que eu tenho a minha alegria. 2 Coríntios 3,17 diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Se você realmente nasceu de novo, se você teve um encontro com Cristo, então você é uma pessoa que tem que viver em liberdade. Não é uma liberdade qualquer, não é uma liberdade para você fazer o que lhe apetece na sua vida, não é uma liberdade para você viver uma vida de pecado, mas é uma vida de liberdade para você cumprir o propósito que Deus chamou para si nesta vida. Amém? Você está a entender o que eu estou a dizer? A escolha de como você vive é sua. Nós estamos praticamente a terminar. Eu quero que você pare agora para pensar. Você pode escolher a forma como você quer viver. Ah, pastor, mas isso é fácil de falar porque você não está a viver os problemas que eu estou a viver. Ah, isso é fácil de falar porque você não passou por a situação que eu passei. Talvez eu não tenha passado pela situação que você passou. Ou outra pessoa. Mas sabe uma coisa? Todos nós temos lutas. A palavra de Deus diz que se nós somos nascidos de novo no mundo, nós teremos atribulações. Por outras palavras, Deus está a dizer, olha, vocês vão ter problemas. Mas a forma como nós lidamos com eles, a forma como nós olhamos para o problema, é que pode ser diferente. Davi, quando ele olhou para Golias, ele não viu um homem com quase 3 metros de altura. Ele viu simplesmente alguém que ele podia derrotar através do poder de Deus. Foi isso que ele viu. Ele não viu o tamanho do problema. Ele viu que o Deus que ele servia era maior de qualquer problema na face da terra. E é isso que nós precisamos viver. Você precisa viver na dependência do Espírito Santo. E a minha pergunta hoje é, como você quer viver? Você quer viver como alguém que busca este poder explosivo, que todos os dias, quando você acorda pela manhã, você não sabe o que é que o Espírito Santo vai fazer através de si na vida de outras pessoas, ou simplesmente você quer ser aquele cristão que um dia levantou a mão e disse, Senhor, vem morar no meu coração, Senhor, eu quero fazer de ti meu Senhor e Salvador, Senhor, me perdoa todo o meu pecado, me perdoe e a partir de hoje eu creio que o Senhor me salvou e vem-me fazer morada no meu coração. E simplesmente você diz assim, amém, sentou e simplesmente está à espera que um dia, Deus te leve para a eternidade, ou que Jesus venha buscá-lo. É isso que você pretende? Porque tem muita gente hoje, irmãos, tem muitos irmãos e irmãs por esse mundo fora, que eles são cheios do poder de Deus, eles são cheios da glória. E nós vemos milagres, prodígios e maravilhas acontecer. Mas existe também, irmãos, muitos cristãos que simplesmente eles estão sentados no seu banco, estão sentados ali à espera que o tempo passe, né? Eu não sei de onde é que você é, mas eu sei que existem algumas regiões, por exemplo, em Portugal e até mesmo no Brasil, que a temperatura ela atinge 35, 40 graus, às vezes até um pouco mais. E as pessoas elas não têm vontade nenhuma de fazer nada, elas simplesmente elas se sentam, elas ficam assim a olhar, né? A ver o tempo passar. E hoje em dia, irmãos, tem muito cristão que está assim, à espera que o tempo passe. À espera, vamos ver o que vai acontecer. Mas sabe uma coisa? Hoje Deus está a dizer, acorda, acorda. Eu tenho algo para fazer através da tua vida. Eu não quis simplesmente salvar, mas eu quero te usar aqui na terra. De uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Amém? Avalie como tem sido a sua motivação como cristão. Pare para pensar. A Bíblia nos ensina que nós devemos examinar-nos a nós próprios. E aquilo que eu hoje quero desafiar a você é que analise qual tem sido a sua motivação. Quando você acorda para amanhã, qual é o seu desejo? O seu desejo é ir simplesmente acordar, tomar um pequeno almoço e depois ir
trabalhar, no final do dia voltar para casa, dormir e no dia a seguir fazer a mesma coisa. Ou você quando acorda pela manhã, você diz assim, Espírito Santo, Pai, Jesus, qual é a missão que eu tenho para hoje? O que é que tu queres que eu faça hoje? Qual é o teu plano hoje? É isso que você faz? Você quer viver uma vida sobrenatural? Ou viver no sobrenatural? Viver o poder explosivo de Deus? Ou simplesmente você quer viver uma vida de tédio? De espera sentado e nada acontece? Avalie aquilo que você tem se enchido, irmãos. Tem muita gente, irmão, que se está a alimentar muito, mas é das coisas erradas. O tipo de alimento que nós comemos, ele define o nosso estado de saúde. Tem muitas pessoas, irmãos, hoje, que comem coisas que não deveriam comer. Elas se enchem com coisas que não deviam se encher. Então, quando elas tentam ter vontade de se encher de Deus, elas estão cheias. Não tem espaço. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus, nós precisamos nos encher da oração e nós precisamos de encher-nos do Espírito Santo. Buscar a presença do Espírito Santo. Buscar a presença do Espírito Santo. Buscar a presença do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não é para fazer coisas normais, irmãos. Eu não sei se você já pensou nisso. Isto é um poder que nos foi dado para nós fazermos coisas extraordinárias. Coisas que você jamais imaginou. Eu não sei se alguma vez você orou por um coxo e ele pulou e começou a ir para casa. Eu não sei se alguma vez você orou por um cego e ele começou a ver. Mas sabe uma coisa? Este poder que nos foi dado através do Espírito Santo é para fazer isso e muito mais. E uma das coisas que eu aprendi, e Deus tem cobrado muito disso, é que nós precisamos de agir em fé. Você precisa de começar a agir em fé. Mas você precisa também se encher. Então não tem como você agir em fé se você não está cheio. E não adianta você se encher se você não praticar aquilo que você tem lá dentro. E aquilo que eu quero dizer hoje, a você que me está a assistir aí, Deus quer te usar. Mas para isso você precisa de tomar a decisão hoje de viver uma vida cheia do poder, da unção do Espírito Santo. Amém? Quer chamar o grupo de louvor? Não se distraia. Mantenha-se em oração nesta hora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir ao Espírito Santo do Senhor que possa encher nesta noite. Não se distraia com nada. Nesta hora eu oro. Espírito Santo, sonda os nossos corações. Eu oro para que o Espírito Santo sonde o seu coração nesta hora. Espírito Santo, sonda os corações daqueles que nos estão a ver. Eu sei que nesta noite tu tens uma grande obra para fazer na vida de várias pessoas. Hoje o Senhor quer trazer liberdade. Hoje o Senhor quer trazer cura. O Senhor hoje quer trazer salvação sobre a vida daqueles que nos estão a ouvir. Oh Jesus, oh Espírito Santo. Clame pela presença do Espírito Santo nesta hora. Clame pela presença do Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Abra
sua boca com fé. Desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Peço, Espírito Santo, vem inundar a minha vida nesta hora. Inunda-me com a tua presença. Inunda-me com a tua unção. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Você que está aí me assistir, eu quero dizer algo para si. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o problema que você está a enfrentar, mas aquilo que eu posso lhe dizer é o seguinte: Deus quer fazer algo nesta noite, mas você precisa dar um passo de fé. Você não precisa mais viver em medo, você não precisa mais viver preso no seu passado, você não precisa mais recear que você vai fracassar, porque hoje o Espírito Santo do Senhor, Ele te está a encher, Ele hoje está a reescrever a tua história. Eu quero te dizer que um novo tempo está a chegar sobre a sua vida, mas para isso você precisa tomar uma decisão, não ser mais o mesmo como era. Você precisa ter a convicção que o Espírito Santo habita dentro de você. Você precisa ter a convicção que Ele te quer usar, que não é simplesmente alguém que te diz que Ele mora, mas Ele habita dentro de si. Mas para isso você precisa de buscar em espírito e em verdade. Você precisa de abrir a sua boca. Você precisa de agir em fé. Você precisa levantar as suas mãos, mesmo quando você está no meio da tribulação, quando tudo está a arder à sua volta. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode descansar em Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de si. Hoje Deus tem coisas tremendas para si, mas você precisa de crer. Aquele coxo, ele creu e ele andou. Os cegos creram e foram salvos. Você tem crido, você crê no poder de Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador.
nos arrependermos dos nossos pecados e Ele passará a fazer parte da nossa vida. Eu não sei se você já fez essa oração. Eu não sei se você um dia o Espírito Santo lhe convenceu do pecado que habita dentro de si. Mas hoje eu quero orar por si. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha vivido ou esteja a viver uma vida leviana, uma vida vazia de Deus. Mas hoje é tempo de nós nos reconciliarmos com Deus. Hoje é dia de nós nos rendermos a Deus. Eu te quero convidar nesta noite a dar esse passo de fé. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, eu te convido agora a que você se possa orar junto comigo. Pai, no nome de Jesus, nesta hora, eu reconheço que eu sou um pecador. Nesta hora eu reconheço que eu não sou ninguém sem Ti. Nesta hora eu reconheço que eu preciso de Ti na minha vida. Senhor Jesus, eu quero Te convidar a fazer parte da minha vida. E eu quero Te dizer que hoje eu quero Te receber como meu Senhor e Salvador. Eu quero Te pedir que Tu venhas fazer morada na minha vida. Eu quero pedir que o Espírito Santo Ele seja derramado também na minha vida. E que eu possa vir a viver e a usufruir de toda a Tua glória na minha vida e da Tua presença. No nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez esta oração, se você nunca tinha feito, eu quero te pedir que depois entre em contato connosco. Nós gostaríamos de conversar um pouco mais. Nós gostaríamos de te acompanhar. O próximo passo, normalmente, quando nós nos entregamos a Cristo, é nos juntarmos a uma comunidade cristã. Você é bem-vindo aqui na Light for the People Church. E também o próximo passo a seguir é o batismo nas águas. Se você tem o desejo também, nós gostaríamos de te preparar para que você seja batizado nas águas, que você possa ter uma vida plena com Cristo. Queremos te ensinar, nós queremos cuidar de você e queremos dizer que você é bem-vindo nesta família. Bem-vindo à família de Cristo. No nome de Jesus. Quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Queremos mais de Ti, Deus.
Queremos mais da Tua presença. Queremos mais, Espírito Santo. Queremos mais. Nós queremos ver a Tua glória manifestada na nossa vida. Nós não queremos mais viver uma vida estática. Nós queremos viver o pleno do Senhor na nossa vida. Deus vai nos encher. Deus enche-nos da Tua presença. Fogo em meu coração, eu não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de Ti, quero mais de Ti. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de Ti. Dê uma salva de palmas aí onde você está. Dê Ti. glória a Deus. Diga assim: Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Glória, glória a Deus. Eu não sei como você está, mas o meu coração está alegre. Alegre. Eu creio que hoje houve salvação. Eu creio que hoje houve cura. Houve liberdade no meio da palavra do Senhor. Glória ao Senhor. Nós estamos quase a terminar. Eu só quero dar uns pequenos avisos. Nós estamos a fazer uma agregação de fundos. Amanhã nós estamos a vender estrogonofe de frango com sobremesa, salada. Se você tiver o desejo de ser abençoado com um prato maravilhoso e também nos abençoar com essa compra, entre em contato connosco, ainda há tempo. Nós estamos a contar fazer muito mais do que aquilo que nós já temos ainda vendido. Queremos abençoar a sua vida. Queremos abençoar a vida de outras pessoas. E eu quero dizer que você é bem-vinda nesta família. Amém? Nós também, pequenos grupos, todas as semanas nós temos grupos online na terça-feira, na quinta-feira. Queremos em breve ter grupos presenciais. Se você quer se juntar juntos a nós estamos aqui, nós estamos apaixonados por Cristo. Nós queremos amar a Deus acima de todas as coisas, mas queremos amar o próximo como a nós mesmos. É isso que nós queremos, esse é o nosso desejo. Nós queremos tocar na vida de pessoas, nós queremos ser usados e queremos estar junto com você. Amém? Quero dizer que foi uma bênção poder estar aqui consigo nesta noite. Eu quero dizer com cada um de vocês, mesmo não podendo ver as suas caras, mas eu sou um homem feliz por ter tantos irmãos e irmãs em Cristo. Obrigado, Deus, pelo privilégio de fazer parte desta família. Amém? Eu vou passar para a Cris, para ela orar, encerrar e o grupo de louvor encerrar o culto. Desejo ver vocês brevemente aqui juntos. Deus abençoe a todos. Amém? Foi muito bom, né, irmãos? Só me lembrei de uma música e eu quero encerrar com essa música. Coloca sua mão no coração e canta assim, ó. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Te agradecemos por nossa vida. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela nossa salvação. Te agradecemos por ter nos escolhido, mesmo errando, mesmo pecando. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo o que tens feito em nossas vidas.
Te agradecemos pelos livramentos diários. Te agradecemos pelo alimento posto à nossa mesa. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela nossa saúde, pela nossa vida financeira. Te agradecemos pelo aquilo que o Senhor nos veste. Te agradecemos porque o Senhor está conosco. E podemos confiar em Ti. E podemos crer no amanhã. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Abençoa a semana dos meus irmãos. Que eles possam, Senhor Jesus, estar sensíveis, ó Pai. Que eles possam estar com fome e sede da Tua presença. Porque aqueles que vão até a Ti, ó Pai, e bebe da água, nunca mais terá sede. Obrigada, Senhor Jesus, pela essa palavra. Obrigada, Pai. Nós queremos só Te agradecer. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Tchau. Sai do chão. Vou derrubar